Olá pessoal, meu nome é Marvin, faço parte da equipe de suporte do Nutead. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Google Formulário. Então a gente vai sair da parte do Google Classroom e falar sobre o Google Formulários, que é onde a gente vai montar as avaliações, as atividades com um questionário para os alunos, né? Então, primeiramente vamos acessar nosso e-mail institucional, que é o @upg.br, dentro do Gmail. Vamos até a opção Google Apps e procuramos a opção Formulários, esse em roxo aqui, ó. Ao clicar aqui, ele já traz para nós iniciar um novo formulário e alguns padrões. Vamos utilizar o teste em branco, certo? Você pode utilizar qualquer um desses padrões, utilizar um teste em branco. Então aqui a gente já começa a criar o nosso formulário. Eu vou explicar primeiro a ferramenta mais padrão que tem, que é a múltipla escolha, né? As questões de múltipla escolha. Então, ele já vem selecionado aqui, eu posso selecionar outros tipos de questões, resposta curta, parágrafo, caixas de seleção, lista suspensa, fazer upload de arquivos, escala linear, grade de múltipla escolha, grade de caixa de seleção. Então, na medida das próximas aulas, a gente vai trabalhando com outros tipos de questões para vocês irem se acostumando a utilizar o Google Formulário, né? Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as questões mais utilizadas, que são as questões de múltipla escolha. Então, a gente vai inserir nossa primeira pergunta. Quanto é 1 mais 1? Então, inserimos nossa primeira pergunta, colocamos nossa primeira opção, 2, nossa segunda alternativa, 3, nossa terceira alternativa, 4, nossa quarta alternativa, 5. Tá? Colocamos todas as alternativas. Agora, aqui em chave de resposta, a gente seleciona a resposta correta. Então, colocamos a resposta correta e colocamos o valor dessa pontuação, dessa questão, né? Vai valer 2 pontos. Podemos adicionar um feedback de resposta, tanto para respostas incorretas quanto para respostas corretas. Então, se o aluno errou, você pode colocar uma mensagem, né? Errou, ou resposta errada. E também na resposta correta, você pode colocar parabéns, você acertou, alguma coisa assim. Então, fica a critério do professor escolher isso. Clique em salvar. Então, já criamos os feedbacks, colocamos a resposta correta, a pergunta e o valor da pontuação. Então, é possível importar perguntas para o Google Formulário. A gente consegue também adicionar imagens, títulos de descrição, adicionar vídeos e criar novas seções. Então, é possível você colocar um vídeo, por exemplo, no Google Formulário e fazer perguntas em relação a esse vídeo. Então fica a critério do professor toda a personalização dessa avaliação, desse questionário, né? Então a gente vai trabalhando com essas ferramentas nos próximos vídeos, tá? Então pessoal, agora para adicionar uma nova questão, a gente pode criar uma seção e adicionar uma nova questão ou criar questões logo abaixo aqui, eles ficam na mesma página, as questões. Eu gosto de criar uma nova seção, porque daí o aluno responde e abre vai para outra imagem, outra tela, a próxima pergunta. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então eu vou adicionar uma nova seção. Então aqui eu posso dar um nome para essa pergunta de pergunta 1, certo? Posso colocar uma descrição, se for o caso. E aqui eu vou colocar a pergunta 2. Então vejo que ele vem em branco, adiciono uma nova pergunta aqui no adicionar, no maisinho aqui. E coloco qual o nome do nosso planeta. Então aqui vamos escolher a opção múltipla escolha, a opção Terra, na opção Marte, opção 3, Sol. Certo? Então colocamos as 3 opções. Vamos adicionar
a resposta correta, terra. Nessa eu não vou colocar nenhum feedback, no concluído. Acho importante destacar, pessoal, que vocês têm que assinalar essa questão aqui obrigatória, certo? Então é obrigatório o aluno responder. Vou selecionar aqui, deixa eu colocar na de cima que eu ainda não coloquei. Ó, veja que eu posso editar agora aqui. Coloquei, eu cliquei e editei. Coloquei como obrigatória. Então, coloquei as duas como obrigatória. Deixa eu colocar uma pontuação aqui. 2 pontos. Concluído. Então, adicionamos 2 perguntas ao nosso questionário de múltipla escolha. Então, assim por diante, eu vou adicionando novas sessões e colocando novas perguntas, se for um questionário apenas de múltipla escolha, como é o exemplo que estamos passando. Tá? Então, pessoal, terminamos aqui. Podemos colocar um nome para esse formulário. Vou colocar como avaliação 1. Correto? Então pronto, agora a gente pode configurar esse formulário aqui nas opções de configuração. Coletar endereços de e-mail, isso é importante para enviar e receber os e-mails dos alunos na resposta, então recibos e respostas. Então aconselho a deixarem sempre, né? Se a pessoa quer responder, solicita o recibo, então aconselho a deixar a opção sempre. Limitar a uma resposta. Então, se você quer que a pessoa, o aluno, responda apenas uma vez, ele limita a uma resposta só. Os participantes podem editar após o envio. Não. Então, você não seleciona, deixa como não selecionado. Ver gráficos de sumário e respostas de texto. Isso fica a critério do professor. Então, mostrar a barra de progresso. Se você quer que mostre uma barra de progresso na medida que o aluno vai avançando nas questões, né, e ver, o aluno possa visualizar quantas questões ele já respondeu. Embaralhar a ordem das perguntas. Isso é interessante no caso de uma avaliação, né, para as perguntas não terem a mesma ordem para os alunos. E mensagem de confirmação. Sua resposta foi registrada. Aqui você pode editar, né, colocar uma outra resposta. Essa é a padrão. Colocar obrigado por responder o formulário. Alguma coisa assim. Liberar nota imediatamente após o envio. Então, se você quer que na medida que o aluno termine de responder o formulário, já apareça a nota para ele. Ou posterior, depois de uma revisão manual. Às vezes tem algumas questões abertas, a qual o professor tem que corrigir e tal. E você prefere que a nota seja enviada depois. Então, a gente vai escolher a opção posteriormente, depois da revisão. Tá? As pessoas que responderem podem ver perguntas erradas, respostas corretas. Então esse é o feedback após o questionário. Você pode escolher se ele pode ver as respostas, os valores das questões. Então vamos salvar. Então totalmente configurado aqui essas informações da avaliação. Então terminamos de configurar. Agora a gente vai fechar e eu vou mostrar para vocês que esse formulário ele fica salvo dentro do nosso Drive. Então eu fui até o Drive lá e vocês podem ver que ele está contido aqui, ó, avaliação 1, avaliação 1. Então vamos até a nossa disciplina e vamos criar uma atividade com teste. Então criamos a atividade com teste. Então nossa avaliação. Aqui instruções, né? Responda, eu vou colocar bem curto, o professor pode descrever melhor. E vejam que ele já cria automaticamente um formulário aqui. Então eu posso criar o formulário a partir desse em branco que foi criado. Clico aqui e ele vai abrir um formulário novo, ó. Certo? Eu posso começar a criar o meu formulário a partir daqui. Mas como eu criei fora, a gente vai aprender a anexar agora aquele formulário que a gente criou. Então eu vou fechar esse e vou adicionar um novo. Então eu vou lá no meu Google Drive e vejo aqui, ó, avaliação 1. Então acabei de adicionar ela, certo? Então eu vou para as configurações
faço valendo uma pontuação que eu preferir. Posso programar uma data, né? Eu quero até o dia 24, até as 23h59, certo? Então eu vou colocar aqui no tópico atividades e criamos atividade. Podemos agendar ela, vamos agendar aqui, programar ela para abrir então. Então vamos programar para abrir dia 20 às 8 da manhã, programar. Então, percebam que a avaliação ela ficou em cinza, porque ela está programada amanhã às 8 horas da manhã. Então, quando chegar às 8 horas da manhã, vai abrir essa avaliação para os alunos. Então, pessoal, a gente viu nesse vídeo como criar um formulário com questões de múltipla escolha e anexar na nossa disciplina do Google Classroom. Então, até a próxima!